Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o professor Givanilson Soares e hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre matemática, sobre gráficos, sobre a relação dos gráficos com a Covid-19, com o livro que nós estamos estudando também. Então tem muita coisa para a gente ver ainda nessa aula. Mas antes eu quero agradecer a presença da professora Abigail, que está aqui com a gente nesse momento. Bom dia, pessoal. Eu que agradeço o convite. Vamos continuar aí trabalhando esse livro. Como diz, né? Vacina é tudo de bom. E a aula aqui também, né, do Recife é tudo de bom. Pois é, vamos embora. Eu quero agradecer também a nossa intérprete de Libras, Brielle, que está aqui também fazendo com que essa aula seja mais acessível para todos nós. Beleza? Ah, mas tem uns detalhes aqui pra gente. Isso, não esqueci não. Eu sei que tem muita gente chegando agora, tem gente que está me acompanhando aqui pela TV Nova, canal 22.3. Essa é uma das formas que você tem para acompanhar as nossas aulas. TV Nova, canal 22.3. Mas você pode, no momento em que a aula está acontecendo, conversar com a gente, fazendo isso pelo aplicativo. Você pode baixar o aplicativo aí no seu celular e conversar com a gente no momento em que a aula está acontecendo. Por exemplo, a professora Abigail está aqui acompanhando os comentários de quem já está aqui no aplicativo junto com a gente nessa aula. Além disso, vocês podem assistir, rever essas aulas, compartilhar elas com seus amigos, seus familiares, seus colegas da escola. Você vai compartilhar essas aulas, assistir, comentar também no canal do YouTube. Bota lá na busca Educa Recife. Lá no canal do YouTube você pode comentar e a gente está sempre acompanhando os comentários também. Vou abrir um parênteses aqui nesse momento e dizer que se você é professor, professora da Rede do Recife, está aqui acompanhando essa aula na TV Nova, está acompanhando no aplicativo, está acompanhando no YouTube, faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que é que você gostaria de ver por aqui também. Isso é importante. A gente vai construir esse processo aqui de uma maneira coletiva. Pois é. Então, se você está acompanhando, se você está assistindo essa aula pelo YouTube, faz o seguinte, coloca aí nos comentários o que é que você gostaria de ver, quais são as suas sugestões. Bom, se você quiser nos visitar, dar uma aula aqui junto com a gente, seria muito interessante também. Então, deixo aqui aberto o convite para você, professor, professora aqui da Rede do Recife, que a gente possa se aproximar sempre mais e mais. Isso é importante, isso é bom para a gente. Então, vou ficar aqui aguardando os comentários de vocês também. Professores, professores, coordenadores, coordenadoras, diretores, diretoras, alunos, todo mundo convidado a contribuir também. Beleza? Bom, vamos seguir, vamos falar sobre os gráficos e em que situações do nosso cotidiano nós encontramos os gráficos. E aí, professora, teria aí uma situação do cotidiano que a senhora está aí, de repente, consegue visualizar os gráficos? Aqui veio na mente, eu não vou falar não, porque senão eu vou atrapalhar a sua aula, tá certo? Mas vamos pensar assim, a conta de luz. Se você já prestou atenção na sua conta de energia, lá embaixo tem uma tabelinha lá, mostrando o consumo mensal, os meses anteriores ao que você está, então você pode acompanhar pelos gráficos na sua conta de energia, você pode ali analisar que mês você gastou mais, que mês você gastou menos, e você pode até perguntar, e professora, para que essa informação serve? Você vai parar e analisar o que você fez naquele mês que a conta veio mais alta, para tentar mudar aí esse comportamento, para que a sua família possa aí economizar. Então, os gráficos, acho que aí todo mundo tem, né? A conta de energia em casa é bem cotidiana e tem uma utilidade muito importante. É isso, professor? Olha aí, uma situação aí do nosso dia a dia, uma situação do nosso cotidiano, onde nós encontramos os gráficos. Os gráficos, eles fazem parte da nossa rotina, fazem parte do nosso dia a dia. Como a professora falou, uma delas é o dia a dia aí das contas, né? A gente chega às contas, os boletos, tem diversos números e que a gente precisa analisar e os gráficos vão fazer esse papel, vai facilitar na hora da gente analisar os dados. Então, nós encontramos realmente em diversas situações. E eu acredito que você já deve ter visto aí na sua casa gráficos em algum momento também. Agora, eu tenho outra pergunta para fazer para vocês,
que é, você costuma assistir aos noticiários na TV? Em determinadas notícias é bem comum nós encontrarmos os gráficos. Então, se você não acompanha os noticiários, mas se acompanha, com certeza já deve ter visto alguma notícia onde vai ser dado alguns dados e esses dados são colocados em gráficos. E esses gráficos facilitam a nossa visualização, principalmente quando a gente está trabalhando com grandes números, né? Então a gente precisa entender como é que se comporta determinado momento, né, da vida, momento de algum fato, fatos históricos, datas. Então a gente tem essa presença dos gráficos nos noticiários, em algumas notícias. Inclusive nós vamos falar sobre algumas notícias aqui também que traz aí o gráfico. Beleza. Agora, você já viu gráficos nos noticiários? Você que assiste, será que esses noticiários são comuns trazerem gráficos para a gente? Você já viu gráficos aí nos noticiários na TV? É bem comum, né? Geralmente quando querem falar da economia, nós estamos vivendo um período de pandemia, o acréscimo do número de casos, a diminuição por estado, no país, no mundo. Aí nós temos ali números gigantescos que estão presentes nos gráficos e a gente consegue visualizar esses números. E aí eles estão aí presentes nesses noticiários. E aí nós vamos entender, sim, mas o que são os gráficos? Né? A gente está falando da utilização dele do dia a dia, a gente está falando da presença desses gráficos no nosso cotidiano, mas o que é? E aí eu trouxe esse texto aqui para a gente, eu vou pedir inclusive que ele aumente esse texto aí na tela para a gente ler junto, né? A gente vai ler, pronto, vamos embora ler esse texto junto e entender. Gráficos são representações que facilitam a análise de dados, os quais costumam ser dispostos em tabelas quando se realizam pesquisas estatísticas. Então vai ter a pesquisa, vai ter lá os dados. Eles trazem muito mais praticidade, principalmente quando os dados não são discretos, ou seja, quando os números são consideravelmente grandes. Então a gente tem dados, nós temos pesquisas que são colocadas em tabelas, que são digitadas, e a gente precisa visualizar esses dados de uma maneira mais geral, de uma maneira mais ampla. Os gráficos vão facilitar nesse processo. Por isso que eles são tão importantes e são presentes aqui no nosso cotidiano, porque os números fazem parte do nosso cotidiano. Conta de luz, conta de energia, conta de água, acesso à internet. Quantas horas por dia você acessa a internet? Quanto tempo a bateria do seu celular dura? Então, os números, eles estão presentes em várias situações do nosso dia a dia. Quantos minutos temos essa aula? Quantos minutos tem a aula de uma aula? Quantos minutos tem a outra? Juntando tudo dá quantos minutos? Então, percebam, os números estão aqui, presentes. E esses números muitas vezes são representados aí em gráficos. É muito comum, no nosso contexto, hoje principalmente, nós ouvimos falar dos dados da Covid. E aí, por que eu trago esses dados da Covid? Lembra que nós estamos, nessa semana, trabalhando, né, conversando também sobre um livro que vocês vão ter acesso lá na Árvore de Livros, né? Que é Vacina Tudo de Bom. Exatamente. Então, se fala em vacina hoje em dia, a gente já lembra logo da pandemia que nós estamos vivendo, da doença que está se espalhando pelo mundo. Relembra, a gente já conversamos, né? Inclusive hoje a professora Kedma já falou desse livro também. Vocês estão acompanhando, eu sei que vocês são muito inteligentes e tem outras fontes também de pesquisa, mas esses dados da Covid, muitas vezes, eles aparecem em gráficos. A senhora já viu, professora? Sim, Gráficos? sim. E interessante o professor trazer, porque o livro que estamos trabalhando, Vacina Tudo de Bom, tem tudo a ver com esse assunto. Porque você lembra, você que está acompanhando as aulas desde o início, que lá o cientista, né, aquele cientista inglês, Edward Jenner, ele começou a pesquisar sobre a varíola. E sempre que há pesquisa, consequentemente, terminamos com gráficos e tabelas. Hoje, especificamente, o professor está trabalhando gráficos. Então, o cientista ali no livro que você está lendo, se ainda não está, depois da aula, corre lá na Árvore de Livros. Inclusive, você pode acessar no próprio aplicativo do Educar Recife, tá certo? Tem lá na plataforma já Árvore de Livros. Você procura lá pelo livro Vacina é Tudo de Bom. Como você já assistiu na primeira aula, tem uma forma toda lúdica, viu a professora falando, né, do jogo de futebol, mas trazem dados reais
No caso ali, aquele cientista estava pesquisando sobre a varíola, porém o estudo dele facilitou para que hoje houvesse o estudo para outras vacinas, tá certo? Então, quando ele foi pesquisar, ele teve que observar, além das características da doença, quantas pessoas adoeciam de forma mais leve, quantas ficavam de maneira mais grave, quantas chegavam, infelizmente, a falecer, outras que eram quase que, como a gente chama hoje, assintomáticas, aquela coisa mais leve, ficavam bem. Então, com esses números, né, ele construía aqueles gráficos para poder ter um embasamento para a sua pesquisa. Então, veja como o livro que nós estamos lendo tem tudo a ver com essa aula que o professor Givanilson está trazendo hoje. Pois é, a gente falar da vacina, a gente fala de dados. Pessoas que tomaram, que não tomaram, primeira dose, segunda dose. Então, como controlar isso? Como ter isso no papel? Como a gente consegue visualizar isso de uma maneira mais ampla? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, de gráficos que falam sobre esse período que a gente está vivendo. Então, eu tenho um gráfico da evolução do Covid no Brasil e os gráficos, eles têm alguns elementos comuns, né? Nós temos a evolução, nós temos a legenda, nós temos as datas onde as coisas estão acontecendo e as cores, os dados que vão sendo mostrados aí dentro do gráfico. Então eu percebo aqui, por exemplo, naturalmente quando a gente visualiza, mesmo que a gente não consiga ver o que está escrito, mesmo que a gente não consiga ler as legendas, mas eu já entendo uma coisa, eu entendo que tenha um processo que estava meio que estabilizado e ele vai aumentando, ele vai subindo. Então isso vai subindo os números que estão aqui de acordo com a data que está aqui embaixo. Então o tempo vai passando, os números vão aumentando e está sendo representado aqui nesse gráfico. Tem outro exemplo de gráfico aqui também, ó, números de casos, né, de mortes do coronavírus no mundo no mês de março em 2020. Então a gente percebe que existe sempre um prazo, que existe sempre uma data, um acontecimento, um fato que está acontecendo e esse gráfico ele pode aumentar, ele pode baixar, ele pode estabilizar e a gente vai conseguir visualizar isso dessa forma, certo? Aqui são exemplos de gráficos, a gente vai entender melhor isso ainda nessa aula. Então eu tenho um gráfico assim e assim a gente percebe as cores, as formas, os dados, a forma como os dados são apresentados no gráfico, eles mudam. Os gráficos são de diversos tipos, nós temos vários tipos de gráficos. Aí para cada situação, para cada momento, a gente vai escolher um gráfico mais adequado, que vai mostrar esses dados, que vai mostrar esses números de uma maneira mais assertiva, que a gente consiga visualizar e já entender como está se comportando, por exemplo, o crescimento de casos em determinada situação, em determinado estado, em determinada cidade. Então eu tenho aqui, ó, tipos de gráficos. Eu tenho gráficos de barra, gráficos de coluna. Esse gráfico do cantinho aqui, que vocês estão vendo aí no cantinho da tela, redondo, é conhecido como gráfico pizza. Gráficos de linha. Então, claro, cada empresa, cada instituição, cada pessoa, na hora que está construindo o gráfico, ela vai entender qual tipo de gráfico que vai representar melhor os dados que eu tenho aqui nas minhas mãos. Então eu tenho aí diversos tipos de gráficos. E aí nós vamos entender. Eu trouxe um exemplo mais reduzido, com números menores, para a gente compreender essa leitura aí dos gráficos. Então eu tenho, por exemplo, na tela vocês estão vendo, dados da vacina. Então, eu tenho um grupo aí, o dado que sobe, não, do 0 até o 40. Então, essa seria a quantidade de pessoas que tomaram a vacina ou não. E eu tenho a representação embaixo de cada coluna dessa daí. Nenhuma dose, primeira dose, segunda dose, terceira dose. Como a gente vai entender? Então, eu vejo que a primeira coluna aí, ó, nenhuma dose, ela vai subindo a cor. Tá vendo? Tá ali mudando e para no 10. Primeira, no caso, primeira dose, né? A gente está vendo aí, primeira dose, ela para no 20, nenhuma dose, 10. Ou seja, eu já começo a entender que 10 pessoas, e aí é só um exemplo curto, que a gente está trabalhando aqui, o mundo, né? Então, um país, a quantidade de doses é bem maior do que isso aí. Mas eu tenho aí, ó, a quantidade de pessoas. Então, eu tenho nenhuma dose. Você percebe que a coluninha vai até o 10. E assim sucessivamente. Então, esse gráfico funciona dessa forma. Eu quero saber segunda dose. Aí eu vou lá, segunda dose, ele está subindo até 30.
Então essa é uma possibilidade que nós temos aí de gráfico e a gente vai fazer a leitura dessa forma. E tem as perguntinhas aí pra gente, ó. Quantas pessoas tomaram a segunda dose? Aí eu vou ali, segunda dose. Quantas pessoas? Outro subiu? 30. Quantas pessoas tomaram a terceira dose? Aí eu vou lá, ó, terceira dose, vou acompanhar. Achou ali embaixo? Ó, nenhuma, primeira, segunda, terceira. Aí vou subir, chegou até, ó. Isso, 40 exatamente. Mesmo que você não falou, eu tenho certeza que você pensou. Quantas pessoas não tomaram nenhuma dose? Aí eu vou direitinho, opa, nenhuma dose, subiu 10. Olha aí, exatamente isso. Simples, não é? Pronto, é assim que a gente vai estar fazendo a leitura dos gráficos. E aí tá as respostas, se vocês acertaram tudo. Então, os gráficos estão presentes na nossa vida para facilitar. Imagina eu ter que falar sobre tudo isso, mais 5 mil pessoas, 30 mil pessoas, 1 milhão de pessoas, 200 mil pessoas. E a gente vai representar isso aí no papel, representar isso de outra forma. Com um gráfico a gente consegue visualizar mais rápido. O gráfico facilita aí a nossa vida. E aí é comum a gente perceber isso em matérias. Eu trouxe o trecho de uma matéria aqui pra gente que diz assim, ó: queda das mortes por Covid aponta indício do efeito da vacinação no Brasil. Veja o que se sabe e os alertas. Então, dados, e aí a gente continuando aqui, o subtítulo diz assim, ó: dados mostram, e aí vejam, dados, os dados, esses dados vão estar dentro de um gráfico. Então, dados mostram efetividade da vacina em grupos que já estão totalmente imunizados. Apesar disso, especialistas alertam que a pandemia não está controlada, que a variante Delta, nesse caso aí estava a variante Delta, nesse momento a gente hoje tem a Ômicron, a variante Delta ainda é um risco. Essa variante Delta que é mais letal, que mata mais pessoas, ainda é um risco. A pandemia não está controlada. E aí a gente percebe nesse gráfico aqui a importância da vacina. Então eu percebo média morte de mortes no Brasil. As pessoas continuam pegando, porém a mortalidade diminui por conta justamente dessa proteção que a vacina traz. E aí quando a gente fala, estou trazendo essa questão da vacina, justamente fazer o link do livro que vocês estão lendo ou já terminaram de ler, que a vacina é tudo de bom. Vacina é tudo de bom e a gente percebe em números, em dados. Ainda encontramos, infelizmente, pessoas que têm dúvidas com relação à vacina, mas basta olhar os números. E aí os números não mentem. A gente vê o gráfico aqui, e aí esse gráfico, ele traz os dados para a gente já de uma forma diferente. Olha aí, ó, na parte de baixo eu tenho as datas, então que vai do 19 de junho até 1 de julho. Então vocês acompanham aí, ó, 19 de junho e vai até lá o finalzinho, ó, 1 de julho. No dia 19 de junho, eu vou acompanhar a linha lá em cima, vocês estão vendo lá, ó, 2.073 pessoas. Então, esse número vai caindo, caindo. A quantidade de pessoas que morrem vai diminuindo. E aí a explicação, por que isso está acontecendo? Nesse período aqui é o momento em que a vacina está sendo aplicada, ou seja, nós temos aí uma diminuição por conta aí. Eu tenho outro gráfico aqui para a gente analisar, uma diminuição. E quanto mais vacina, quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas vão morrendo. A gente consegue analisar isso olhando para esse gráfico agora. Distribuição das coberturas vacinais e óbitos por Covid-19 ocorrido em pessoas com 90 anos ou mais. Ou seja, eu vou entender o gráfico vendo a legenda. Eu estou vendo nesse gráfico que eu tenho uma linha azul e tenho uma linha vermelha. A linha azul representa cobertura vacinal, ou seja, a linha azul está crescendo. O número de pessoas com vacinas, o número de pessoas vacinadas está crescendo. Ó. Vai do 0% e vai subindo. O que acontece com a linha vermelha, que é o número de óbitos? Quanto mais pessoas vacinadas, o número de mortes, vocês percebem que o número de mortes estava crescente, acompanhando o número da vacina. Mas chegou um determinado ponto que a vacina foi crescendo e o número de mortes foi diminuindo. Então eu consigo entender isso olhando para o gráfico. E é isso a importância, por isso que os gráficos estão aqui e ajudam e são muito presentes nesse momento que a gente está vivendo da Covid-19, para a gente entender. Diga lá, professora.
temos gente participando no chat, Olha aí, professor, coisa boa. Inaugurando aqui o chat do 5º ano de 2022. Maravilha. Martim, conhecido nosso, né, do 4º ano, já conhecemos o Martim. 5º ano agora dando bom dia. Também a Sofia dando bom dia. E tem a professora Genilda, eu acredito, né, dando oi, professor. Então, sejam todos muito bem-vindos, viu? Bem-vindos e bem-vindas à nossa aula. Hoje estamos aqui conversando sobre gráficos, sobre Covid-19, contextualizando aqui o que a gente está vivendo. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade para participar. Vamos embora. Então, tá aqui o gráfico, será que tem mais coisa? O nosso tempo já está, ó, um tempo no instante passa, né? A aula está terminando, mas é importante a gente conversar sobre a importância da vacina. É importantíssimo que você que tem aí, né, entre 5 e 11 anos, né, professora? A data, o momento, acho que é 5 a 11 anos, as crianças de 5 a 11 anos já podem se vacinar. Então, se você está aí dentro dessa data, mas se tem alguma dúvida, converse com os seus familiares. E se você não tomou ainda, cobra, ó, tem que tomar a vacina ela é importante. A vacina ela vem salvando vidas. Então, muito importante a gente falar sobre isso. E é por conta disso também que nós estamos trazendo esse livro essa semana para a gente conversar. Vacina é tudo de bom. E aí eu quero deixar uma pergunta para vocês, né? Eu quero me despedir, dizer à professora muito obrigado pela presença aqui na nossa aula. Eu que agradeço, e só corrigindo a Genilda, que deu bom dia, é aluna também, tá? Não é professora também? Não, quem sabe vai ser, né? Eu me confundi aqui, mas a Genilda é estudante também. Então, sejam bem-vindos e eu quero que vocês pesquisem aí. Quais vacinas você já tomou? Além da vacina que nós estamos tomando atualmente, que é para a Covid-19, mas nós temos outras que vão prevenir que a gente pegue outras doenças também, porque nós temos outras doenças presentes aqui na nossa, ao redor, vamos dizer assim, no nosso cotidiano. Então é importante, sempre foi, sempre vai ser importante a vacina. Então, ficamos por aqui, mas ainda tem alguma coisinha para a gente ainda hoje, não é, professora? Isso mesmo. Tempinho só tomar um pouquinho de água, não sai daí não. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Tchau, tchau.